Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe aquele like, vai estar ajudando muita gente aí. E hoje estamos aqui no Ice sem filtro, todos os creteiros e sem enrolações, já vamos com o vídeo. Né, no grupo dos generais, ele sempre estava muito, como é que eu vou dizer a palavra? Muito radical nas ações que deveriam ser tomadas. Assim, a grande pressão sempre foi para o presidente assinar um decreto. Né? E formas para pressionar tanto o comandante do presidente para assinar e para os generais aceitarem esse decreto, ou os generais, principalmente os 4 estrelas do alto comando, concordarem ou apoiarem o presidente numa ação dessa. Então, basicamente, era esse que era a grande construção que se tentava fazer. Né? Ok. Mas nunca com ações concretas do tipo temos que prender fulano, temos que fazer. Era sempre o presidente assina um decreto, vamos pressionar os comandantes militares para que aceitem esse decreto. Bom, agora são 5h49, o depoimento continua na primeira turma do Supremo Tribunal Federal lá em Brasília. Houve uma pausa inicialmente, foram quase 3 horas de depoimento. E em seguida esse depoimento foi retomado depois dessa pausa. Está acontecendo ainda nesse momento. Quem faz perguntas ao tenente-coronel Mauro Cid é o Celso Villati, que é o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Maier Nigri, uma pessoa da Centauro, enfim, pessoas relacionadas àquele grupo de empresários que foram investigados. Eu queria saber se o presidente da República, nesse período que estava lá no Palácio da Alvorada, se ele tem conhecimento que o presidente se reuniu com essas pessoas. Novembro e dezembro de que ano, doutor? De 22. 2022. 22. O senhor tem conhecimento? Pós-eleição. Pós-eleição, se houve reunião com esse grupo de empresários? Eu acho que não. Quase certeza que não. Mas não me recordo. O senhor, como ajudante de ordens, o senhor não ficava, obviamente, porque é impossível ficar 24 por 24. Qual era o seu turno, a sua escala? Na verdade, ministro, o que acontecia? Para explicar o funcionamento da ajudância de ordens. A gente tinha oficialmente um ajudante de ordem dos 4, oficialmente com o presidente em cada dia. Né? Mas eu, como era o comandante, era o chefe, eu estava todo dia lá. E no final do ano, praticamente, depois das eleições, nós tivemos baixa de 2 militares. Um tinha ido para o exterior, outro já estava transferido. Então, a gente ficou basicamente com 2 ou máximo 3 ali. Então, o que aumentou essa rotatividade. Mas, funcionalmente, por eu ser o chefe, eu estava... Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei. Oi, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né, o que escrever tá ótimo, né. O próprio aquele outro relatório da IVL, que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Centauro,
estava o Meia Nigre, né, estava o cara do Coco Bambu também, ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, Não, fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que foram aqui mencionados, eu não vi entrada no Palácio, por isso eu perguntei, aqui nós temos e ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para o interlocutor, se é verdade. O senhor não se recorda? Não, eu não me recordo dessa Qual mensagem. a data? Qual a data? Dessa Para via? quem foi essa mensagem? É começo de 8 de novembro. 8 de novembro. 8 de novembro. E foi para quem essa mensagem? Para um general, porque começa assim, oi general. Bom, possivelmente foi para o general Freire Gomes, né? Se não está identificado, possivelmente foi para o general Freire Gomes, que era o general que eu tinha uma interlocução mais direta. Mas isso era o que acontecia, mostrava os altos e baixos das conversas que se tinham. Tanto que tem outra mensagem com o general Freire Gomes, que quando eu falo que o presidente estava mal, eu peço para ele vir falar com o presidente que o presidente estava mal. Então, esse era um pouco da realidade que estava acontecendo no Alvorada nesse momento. Mas eu não me recordo da reunião com os empresários. Realmente, eu não me recordo. Mas a minha pergunta, ministro, é mais direta. Se ele disse que não houve a reunião... Não, ele disse que ele não se recorda. Pode ter ocorrido a reunião. Pode ter ocorrido? Pode. O presidente se reunia com várias pessoas, não vou lembrar, 2 meses de agenda. Até Foi exatamente por isso que eu perguntei se ele ficava 24 por 24. Não, normalmente eu ficava. Só que nesse período, qual foi a data, ministro? 8 de novembro. Não, 8 de novembro eu estava lá. 8 de novembro eu estava. 8 de novembro. 8 de novembro eu estava lá. É porque nesse período também eu passei 4 semanas fora. Então, por mais que eu não estivesse acompanhando, eu tinha contato, eu ligava para os outros ajudantes para saber o que estava acontecendo. Mas pode ter acontecido a reunião e não tem como lembrar de 8 semanas de reunião pós-eleição. Esse áudio consta no relatório de análise da Polícia Judiciária 4401196, juntado aos autos. Não tenho mais perguntas, excelência. Agradeço, doutor Celso Bilardi. Eu agora passo a palavra ao doutor André Farias, falando pelo réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Por favor. Excelentíssimo senhor ministro presidente relator, ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro Fux, eminente procurador-geral da República, professor Gonê, colegas da advocacia, os acusados e todos que nos acompanham, recebo meus cumprimentos. Ministro, são breves esclarecimentos e a primeira indagação é se o coronel Cid se... Agora são 5h56, nós estávamos acompanhando e ainda estamos acompanhando ao vivo, direto. Impressionado do que o Mauro Cid está falando. Óbvio que se vê aqui alguém que parece destruído, né, psicologicamente, mas enfim. Fato é que não dá para colocar isso como prova irrefutável. É impossível, tecnicamente, fazer isso num julgamento. O direito não aceita isso como prova, isso é evidente. Se aceitar, bom, aí é julgamento meramente político enviesado, o que não é para acontecer. Não deveria, ao menos. Antes de te ouvir, Silvio, quero recuperar aqui uma imagem de mais cedo que a nossa produção preparou, porque o Mauro Cid chegou a ser questionado sobre o 8 de janeiro. Vamos ouvir o que ele disse. Algum conhecimento a respeito dos fatos de 8 de janeiro, evidentemente antes do dia 8 de janeiro? O senhor teve? Não, senhor. Em relação aos atos de violência de 8 de janeiro, aqui no Supremo, se ele soube alguma coisa do movimento de 8 de janeiro. O movimento que resultou no 8 de janeiro. Que resultou no 8 de janeiro e do próprio fato que iria acontecer no 8 de janeiro. Ele teve informação antecipada? O senhor teve alguma informação? Não, senhor.
No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Bom, tá aí, Silvio. Daniel, boa noite, bem-vindo, Piotr, meu amigo, Ana, querida, Augusto, meu irmão, boa noite você que nos acompanha. Nós chegamos num dado momento, é claro que essa oitiva ela vai seguir, os advogados estão fazendo questionamentos. Nesse momento, por exemplo, o advogado José Luiz de Oliveira Lima falava que é quem defende o Braga Neto, o general Braga Neto. Tem outros advogados, além do Dr. Celso Vilardi, muito bem preparados para esta banca, munidos de documentos, aqueles que lhe foram concedido o acesso, evidentemente, porque houve também uma série de queixas no passado de cerceamento à defesa, de dificuldade para obter documentos, mas daquilo que eles conseguiram amealhar, eles estão agora questionando o Mauro Cid, que é o único pilar da farsa do golpe ainda em pé. Não sabemos se, depois de toda essa rodada, dessas sessões, esse pilar permanecerá em pé. E este é o grande questionamento a partir de agora. Não há absolutamente nada que sustente o golpe do 8 de janeiro mais. E, aliás, acabamos de exibir a fala e a pergunta do advogado. O presidente Jair Bolsonaro sabia, o senhor sabia de alguma coisa relacionada ao 8 de janeiro anterior, pregressa? Não sabia, não tinha informação alguma. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro, Augusto bem lembra aqui, sequer estava no Brasil, Augusto, no dia 8 de janeiro. Mas eu sei que a gente vai dar algumas voltas aqui, para eu não me alongar, só trazer um ponto interessante. É preciso entender qual é o Mauro Cid do dia. Se é o Mauro Cid que prestou aqueles 11 depoimentos à Polícia Federal, como o Piotr citou, 9... recrudesceu, né, apresentou outras coisas, eu falei, então tem mais isso que realmente pode ser que encaixe. Doutor. Eu vou voltar mais adiante nesse tema. Agora eu queria falar um pouco sobre os áudios da revista Veja. O senhor já respondeu ao ministro relator, também ao doutor Celso Vilardi, mas eu gostaria de saber algumas coisas. O senhor se recorda quando essa conversa ocorreu, em qual período aproximadamente? A Polícia Federal, quando analisou meu celular, ela disse que foi um dia depois do meu depoimento na Polícia Federal. Essa conversa foi pessoal ou essa conversa foi por telefone? Desculpa. Não. Espere eu passar. Sim, senhor, desculpa. Por favor. Pode ir. Pela análise que a Polícia Federal fez dos áudios, me parece que alguém que eu estava falando por telefone, como se tivesse pegado outro telefone e botado o próximo para gravar. Ele disse pela distância, pelos cortes que foram feitos, né, dá para ver que eu estou numa conversa, que eu não estou simplesmente mandando áudios, que eu estou numa conversa. Esse foi o parecer da Polícia Federal. E toda a lista de pessoas com quem eu conversei, eu não sei com quem poderia ter feito isso. O senhor conversou com várias pessoas a respeito da sua colaboração? Não. Eu conversei, as pessoas com quem eu falei naquele dia, eu não sei com quem que eu falei isso aí, ou com quem que eu desabafei. O senhor não se recorda com quem o senhor se desabafou? Sim, senhor, eu não me recordo com quem eu desabafei. Após aqueles áudios, o senhor foi chamado para uma audiência pelo juiz instrutor do eminente relator, correto? Positivo. Tem um determinado momento que o senhor falou o seguinte, no depoimento referente a PET 11767, pesa 97, minuto 23h20 a 23h36, eminente presidente. Ele, delegado, disse que teve uma reunião que aconteceu na casa de fulano de tal. Aí ele queria saber o motivo da reunião. Eu falei, não, o motivo da reunião era um encontro de amigos, né? Fulano de tal estava na cidade e quis cumprimentar o general. Aí o delegado falou, não, mas não pode ser só isso. Pô, mas espera aí, não é possível que um general... A pergunta. Ao citar esse exemplo, o réu colaborador estava se referindo ao encontro ocorrido na casa do general Braga Neto em 12 de novembro de 2022, presidente? Esse trecho... Está no depoimento... De qual dia?
PET 11767. Sim, foi a audiência com o juiz instrutor logo após a Veja. Exatamente, Excelência. Por favor. Para ser exato, Excelência, acho que foi no dia 22 de março. O senhor pergunta sobre... Nesse trecho que eu li do seu depoimento, se o senhor estava se referindo ao encontro ocorrido na casa do general Braga Neto em 12 de novembro de 2022. É isso? Bom, realmente eu não me lembro o contexto que eu dei, né, com a entonação que eu dei, né, nessa conversa, até porque eu não me lembro dessa frase. Mas, né, pelo jeito, pode parecer que seja, mas realmente eu não recordo do que eu estava falando, até porque eu acho que eu falei bastante coisa, né? Sim. Eu vou seguir. Por favor. Presidente. Também no depoimento que foi prestado ao juiz instrutor do gabinete do eminente relator, o senhor afirmou que o delegado questionou a sua versão dizendo que não, mas não pode ser só isso. Pô, mas espera aí, não é possível que o general... A pergunta objetiva. Por que o delegado, a autoridade policial, disse ao senhor que a versão dos fatos não poderia ser verdadeira? Por quê? Doutor, o senhor se recorda disso? Eu não me recordo, mas ali era um desabafo. Eu estava muito mal emocionalmente. Não, são duas coisas diversas, se eu entendi a pergunta do doutor José Luiz. A primeira, a questão da Veja, que foi a razão pela qual eu determinei que o senhor fosse ouvido novamente pelo juiz instrutor. Sim, senhor. E aí o doutor José Luiz perguntou com quem o senhor falou, para quem o senhor desabafou. A outra coisa é esse trecho que se refere, em março, 22 de março, se refere a essa reunião que, em 21 de novembro, na minha presença, o senhor retificou e disse a versão que hoje o senhor disse dos fatos. No dia 22 de março, o que o doutor José Luiz pergunta é se o senhor está se referindo, nesse trecho, à reunião com o general Braga Neto, é isso? Exatamente, Excelência. Eu só tenho uma questão de data, porque, na verdade, ele está... É o depoimento que ele presta e que ele fala o que o delegado disse a ele no depoimento. Exato. Né? O senhor não se recorda? Eu não estou me recordando. Eu não estou me recordando do que eu falei. O que eu falei no depoimento. Exatamente. Não me recordo. Eu não me recordo os detalhes do que eu falei no depoimento. O que eu lembro, né, era que, de certa forma, a minha narrativa não enquadrava, não casava com o caminho que a investigação estava tomando. Pode ser nessa linha aí de argumentação. Perfeito. Para mim, estou satisfeito, presidente. Posso seguir? Por favor. Gostaria de perguntar ao depoente se, ao final dessa audiência, o senhor foi determinado a sua prisão, certo? Sim, senhor. O senhor passou mal nesse dia? Passei, sim, senhor. O que o senhor teve? Acho que a pressão baixou. Tá. Muito bem, nós estamos ao vivo acompanhando, direto de Brasília, do plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, depoimento do ex-ajudante de ordens do Foi esse o vídeo, pessoal. Quem acompanha aí que eu vou postar o resto do vídeo. E se inscreva aí que vai ter o parte 2. Conexão política. Jair. Só para ver se tá. Jair no STF, Eduardo. No Conexão Política. Bolsonaro convoca apoiadores para assistir em transmissões ao vivo na segunda-feira. Depoimento do Suprema Corte em entrevista exclusiva serão transmitidas ao vivo pelo aplicativo do Conexão Política. O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento ao Supremo Tribunal Federal, STF, esta segunda-feira, dia 9, às 14 horas, em uma frente de inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. O oitavo ocorre em meio a uma série de ofensivas judiciárias contra aliados do ex-chefe do executivo. Logo em sequência, seu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PR, participar de uma entrevista exclusiva transmitida ao vivo pelo aplicativo Conexão Política a partir das 16 horas. A conversa aborda lá
desdobramento do inquérito, denúncias internacionais de perseguição política no Brasil, eventuais sanções dos Estados Unidos contra a autoridade brasileira e o rumos da direita no cenário nacional do cenário global. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Quero que vocês comentem aí de que cidade vocês estão assistindo para ajudar aí, ó. Pra gente saber também, tá vendo nossos espectadores. E se inscreva no canal e deixa o like. Até a próxima.